Sabe, é impressionante pensar nisso, mas e se a chave para a gente entender a ansiedade moderna estivesse guardada no antigo templo egípcio? Parece meio improvável, né? Pois é, mas a gente vai descobrir como os medos que nos paralisam hoje foram apiados em pedra há milhares de anos. É exatamente essa a grande questão que a gente vai explorar. A ideia, que é fascinante, de que as respostas para as nossas preocupações de hoje não estão lá na frente, no futuro, mas sim gravadas em pedra há milhares de anos. Então, esse lugar Komombo, olha, não era só um lugar de adoração, não. Ele funcionava, na verdade, como um antigo centro de cura. Pensa num hospital para a mente e para o corpo. Era ali que os sacerdotes estudavam por anos a fio para tentar eliminar os medos, que, segundo eles, eram a origem, a semente de todas as doenças e conflitos. Ok, vamos lá. O primeiro medo, de acordo com essa sabedoria antiga, é o mais primitivo. É a raiz de onde brotam muitas das nossas inseguranças. Para pensar. O primeiro grande evento da vida é uma separação, né? É quando o cordão umbilical é cortado. Essa experiência, que é totalmente física, acaba sendo um espelho de uma desconexão espiritual muito mais profunda. Fica aquele sentimento de que, poxa, tá faltando alguma coisa. Uma sensação de ter sido deixado aqui para se virar, para resolver as coisas por conta própria. E como é que esse medo antigo se manifesta hoje em dia? Bom, pode ser aquela sensação de solidão, mesmo no meio de uma multidão, sabe? Ou o uso muitas vezes inconsciente de uma doença para garantir cuidado, para ter atenção. E aquele padrão de terminar um relacionamento assim que as coisas começam a ficar sérias? É o medo do abandono agindo. É preferível controlar o fim do que ser a pessoa que é deixada para trás. Certo. Agora vamos para o segundo medo, que tem tudo a ver com o jeito que a gente se relaciona com o mundo à nossa volta. E o ponto crucial aqui, veja bem, não é a perda em si, mas a ideia de posse. Quando a gente acredita que um emprego, uma casa ou até mesmo uma pessoa é nossa, aí a gente cria a base para o sofrimento. A sabedoria antiga diz que nada nos pertence de verdade. Estamos todos apenas de passagem. E essa citação nossa, ela resume tudo de forma perfeita. O apego faz a gente se agarrar nas coisas com unhas e dentes, sabe? Acreditando que elas são permanentes. Quando a única coisa que não muda na vida é a própria mudança. É essa resistência em aceitar que as coisas mudam que acaba gerando. E é aqui que essa sabedoria antiga faz uma conexão que é, uau, impressionante, entre as emoções e as doenças físicas. A ideia é que o medo de perder o controle financeiro, por exemplo, pode literalmente sobrecarregar o coração, que a dor de uma perda que não foi resolvida afeta o jeito como o corpo processa a doçura da vida, o que poderia levar ao diabetes. É uma visão muito poderosa de como nossas emoções podem de fato moldar nossa saúde física. Vamos então para o terceiro medo, que é um que muitas vezes a gente entende errado. Não se trata de brigar com o mundo lá fora, não. Aqui a gente vê a diferença fundamental. Porque vamos combinar, apontar o dedo, culpar os outros, é fácil. O verdadeiro confronto, o mais difícil e mais transformador, é olhar para dentro. É encarar nossa própria sombra. Aquelas partes da gente, como a raiva, a inveja, que preferimos ignorar ou até projetar nas outras pessoas. Será que algum desses padrões soa familiar? A pessoa teimosa, por exemplo, no fundo é alguém que não quer enfrentar a possibilidade de estar errada. E quantas vezes alguém começa uma terapia e bem na hora que o processo começa a tocar nas feridas reais, de repente fica sem tempo ou não precisa mais? São puros mecanismos de defesa para evitar o verdadeiro confronto, o interior. E assim a gente chega ao medo final, aquele que de certa forma engloba todos os outros, o grande desconhecido. O medo da morte raramente é sobre o fim em si. Na verdade, é o medo de perder tudo aquilo a que nos apegamos. É o medo de um julgamento, sabe? Muitas vezes alimentado por uma culpa inconsciente de que não vivemos como deveríamos. É, em essência, o medo do desconhecido. E aqui está a grande virada de chave. A sabedoria de Komombo não propõe uma batalha, uma luta. Não se trata de vencer o medo. Trata-se de compreendê-lo, de aceitá-lo e, assim, ir além dele, através de uma transformação interna. Então, o caminho se torna bem claro, né? Primeiro, autoconhecimento. É preciso ter coragem para encarar a sombra interior e entender os próprios padrões. Segundo, desapego radical. É liberar o apego a pessoas, a coisas, aos resultados, soltar. E terceiro, a reconexão espiritual.
é cultivar uma conexão com um propósito maior, porque é isso que, no fim das contas, elimina o sentimento de abandono e o medo. E a reflexão final que fica é essa. Até que ponto esses 4 medos estão, de forma silenciosa, definindo a nossa vida? A proposta dessa sabedoria milenar não é eliminar o medo, mas sim entendê-lo, para que a gente possa escolher as nossas ações com consciência, em vez de apenas sermos governados por ecos do passado. A sabedoria está aí, sabe, só esperando para ser redescoberta.